Neemias capítulo 12. Estes, pois, são os sacerdotes e os levitas que retornaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuas, Sebanias, Reum, Meraiote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, na época de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias. O mesmo que com seus companheiros fora convocado para dirigir os cânticos, louvores e ações de graças. Buquias, Uni e seus colegas levitas formavam o coro que entoava as respostas aos cânticos. Jesua foi o pai de Joiaquim, que foi o pai de Eliacibe, o pai de Joiada. Joiada gerou Jonatas, que foi o pai de Jadua. E na época de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Meremote, Eucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicri, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Gedaías, Natanael. No tempo de Eliacibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o governo do rei Dário, o persa. Os chefes das famílias da linhagem de Levi, até o tempo de Joanã, filho de Eliacibe, foram registrados no livro das Crônicas.
Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coral fora dividido em 2 conjuntos. Um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Nos hinos dos cantores rendiam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Baque, Buquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram guardas dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Estes homens valorosos serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e na época do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba, por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém. Os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e declarações de ações de graça, ao som de símbolos, alaúdes, harpas e liras. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porquanto os cantores haviam construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e, em seguida, santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Então, ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro e constituí 2 grandes corais para entoarem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita sobre o muro, em direção à porta do lixo. Osaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. E Esdras, o mestre escriba, ia adiante deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi
onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até o portão das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a parte mais larga do muro e continuaram passando por sobre o portão de Efraim, da porta Gessana, isto é, a porta velha, a porta do peixe, a torre de Ananeel e a torre dos 100, indo até o portão das ovelhas. Junto ao portão da guarda, paramos. Assim, os dois coros dos que rendiam graças a Deus pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam e os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com as trombetas, além de Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os corais cantaram sob a direção de Jesraías. E naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela Torá, lei, para os sacerdotes e levitas, pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço, obedecendo os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão haviam determinado. Porquanto, muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução das peças musicais de louvor, adoração e expressão de graças a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para com os guardas dos portões. Também separavam a parte
pertencente aos outros levitas, e estes separavam a porção destinada aos descendentes de Arão.